até o presente momento, a gente falou de crossovers que trabalhavam com medalhões de vendas das editoras, mas... Claro, esse próximo também são medalhões, porém, os crossovers anteriores, tu tinha personagens que tinham representação em outras mídias. A gente viu aqui relações de vilões e heróis que acabavam aparecendo no desenho, sei lá, do Homem-Aranha, do Batman, do Superman, dos Super Amigos e assim por diante. Mas, o crossover X-Men e Novos Titãs, nenhum dos dois franchises, das duas franquias, tinha desenho animado, porém, vendiam pra caralho. Mas eram com certeza... dois carros-chefe das respectivas editoras, né? X-Men, principalmente, eu acho que já era quase um campeão de vendas da Marvel nessa época. Foi paralelo, né? A questão, quem ouviu o nosso episódio aí, que até o Caravelo e o Rogério tiveram presentes, né? Dos Novos Titãs, a gente fez um paralelo das duas equipes, pelo menos no conceito de mercado, e nessa época aí, tanto o Titãs quanto o X-Men estavam no top de vendas, e as suas equipes artísticas, elas influenciaram os ditames da indústria de quadrinhos, né? Tanto no conceito de tu ter superado na editora, quanto a pagar royalties para artistas, quer dizer, mudou muito o mercado, né? E mesmo que as equipes sejam ambas equipes com adolescentes com superpoderes, o conceito delas é diferente. Sim, porque, por exemplo, nos Jovens Titãs, nem todo mundo tinha superpoderes. Assim como nem todo mundo era mutante, né? Ou que até o conceito foi criado muito nos Titãs era de meta-humana. Exatamente. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção dessa edição é a fodaralhada capa dupla dessa edição, que era uma coisa de louco. De um lado, o cabeção do Darkseid e do outro lado, a Fênix Negra naquele... Cara, dá pra ver um sorrisinho psicótico na Fênix Negra nesse desenho, cara. Dá aquele sorrisinho do... Eu vou comer teu cu, filha da puta. Cara, essa história aí... Vocês já pararam pra pensar no contexto dela no Brasil? Que agora eu vou citar a minha situação aqui. Eu tinha lido Grandes Heróis Marvel 7 com a morte da Fênix. E aí saem Grandes Heróis Marvel viva de novo. Aí tu fica... Que tá acontecendo, né? Aí tu vai ver lá dentro, cara, porra, cara, pelo menos no meu caso, uma das minhas equipes preferidas, cara, da DC Comics, contracenando com os X-Men, que, claro, não tava tendo o desenho do Byrne, ele era o desenho do Walter Simonson, mas, cara, era o roteiro do Claremont, e aí tu ficava... Velho, por que não pensaram nisso antes? Sabe? E a história em si é muito bacana, É muito cara. boa. Cara, é uma das histórias mais bem sacadas dos crossovers, pelo menos até os que a gente já falou até agora, e o roteiro tá amarradinho, cara. Cara, se tiver ponta solta, são uma, duas no máximo. Eu achei muito legal a integração que tem com a história da Fênix, porque inclusive a Coriander, ela cita a Fênix como uma lenda pro povo dela, assim, eles sabiam o que tinha acontecido da Fênix e tal, da entidade Fênix, como tinha destruído aquele sistema estelar, e eu fui começar a ler Novos Titãs por causa dessa revista. Eu achei barato, e eu achei muita gente, sim, eu comecei a ler Novos Titãs por conta dessa revista, porque eu era só leitor da Marvel. Falando na Coriander, o que é aquela cena em que a Kitty Pryde tá dando mole pro Mutano? Sim. O Colossus olha pra cena, fica sustenido, chateado, né? Começa a falar em russo. Exato. A Estelar olha pra aquilo e fala: Oba, uma nova língua pra eu aprender. "Ei, taca-lhe um beijo de língua." Mas aí o melhor de tudo, o melhor de tudo ainda não acabou. Não acabou. É o Noturno chegando junto e falou: Fraulein, Aftasaden e contra hemorroidas quer saber se ela fala alemão também, pra ver se ela não topa uma beijoca também. Cara, foi uma das cenas que eu mais ri na minha vida no quadrinho, cara. Não, e pra mostrar como o Cíclope nessa época era um idiota, cara, o Robin, velho, põe respeito no Cíclope. Não, vamos falar sério, era um corno. É um viado, corno manso. Cara, a equipe mesmo é legal porque eles conseguem trabalhar em equipe, tu não descaracteriza os personagens, porque assim como tu citou da questão da Coriander, o Noturno tá dando em cima da Kitty Pryde, né? O Noturno dava em cima de todo mundo, né, cara? Mutano. Era o Mutano. Mutano, não Noturno. É o Mutano. É que os dois são cara de bicho. E safados do mesmo jeito.
Os dois vilões aqui, no caso, combinaram porque eles têm o fator ser vilão cósmico na história. Tanto o Darkseid E a hora que o Darkseid dá a mão pra Fênix Negra é de apavorar quem tá lendo aquilo. É, Ah, fácil. cara, concordo. Eu Aquele sou o momento ali é Darkseid. foda. Eu não quero mais saber da Mulher Maravilha. É contrário. Ô, Eu- Caravelo, fala aí quando tu leu pela primeira vez. Então, esse eu li quando o Abril lançou lá em 85 e até, como eu falei lá no ArgCast 107 lá dos Titãs, os Titãs já era pra mim um dos meus grupos favoritos. E eu conheci os X-Men, li um pouquinho de Marvel assim, não acompanhava muito, então sabia mais ou menos da história da Fênix Negra, mas tipo assim, não era tão forte pra mim, mas quando eu vi esses dois grupos juntos, cara, eu falei, não, Tem que pegar e ler e começar a X-Men. então pra mim eu fiz o contrário do Modeste, eu era um cara que lia praticamente só DC e comecei a acompanhar Marvel por causa desse crossover. Cara, e pra mim foi justamente o contrário, que eu era a putinha paga dos X-Men, conheci os Titãs mais ou menos, mas depois dessa eu quis correr atrás dos Titãs. Pra pensar, não é o objetivo geral das editoras de fazer um encontro desse? Deu certo nessa, cara. Chamou a atenção de muita gente, eu imagino. E eu acho que afetou bastante as vendas por causa justamente de que são duas franquias que não tinham merchandising em outras mídias, né, cara? Eram duas que estavam centralizadas, focalizadas nos quadrinhos, né? Ô, Sandro, fala aí quando tu leu pela primeira vez, Sandro. Eu li isso aqui pela primeira vez em 1985. E isso aqui, pra mim, fechou, assim. Eu tinha acabado de ler também A Morte da Fênix, e isso aqui foi X-Men, adorei. basicamente isso mesmo. Tu era leitor de X-Men naquele período somente? Não, na verdade eu era leitor de... Passei pro X-Men e isso aqui fechou o X-Men pra mim. Fez eu começar a gostar de vez. E na DC tu tava lendo alguma outra coisa? Que tu falou que tu lia também material da RGE e da Ebal, né? Mas eu lia muito pouco de DC mesmo. Eu sempre fui mais pra Marvel mesmo. Mas eu conheci aqui o Exterminador, foi um dos vilões que até hoje é um dos que eu mais gosto mesmo, assim. Ah, não tem dúvida, né, cara? O Exterminador dessa época, né? Meu sonho é ver o Exterminador dando um couro no Batman. Esse crossover dos Titãs com os X-Men, ele teve esse significado todo porque foi quando eu me decidi, sabe, vou ser um autor de quadrinhos. Porque depois que meu pai morreu e eu tava com os meus 6, 7 anos, eu gostava de desenhar, mas eu não pensava nisso como uma profissão, sabe? E aí quando eu li essas heróis em ação com as histórias dos Titãs e o Esquadrão Atari e os X-Men do Byrne, do Claremont, eu já comecei a fomentar essa ideia de trabalhar com desenho muito, sabe? E depois, como eu já contei em algum episódio do ARG, foi do Orgulho da Prateleira, que eu conheci o Walt Simonson pessoalmente, ele autografou pra mim. E ano passado, quando o Claremont autografou pra mim, essa edição, cara, olha, pode até dizer, cara, o Vingadores e Liga da Justiça é um puta de um crossover, também é com outro autor que eu adoro, que é o Jorge Pérez, cara, mas essa edição, cara, ela tem uma força, a energia que o Simonson põe no desenho desse negócio, cara, aqueles efeitos de Kirby Dots dele, de fagulhas de fogo, de energia, cara, que ele desenha com formas geométricas. Velho, aquilo é muito animal, velho. Tu olha aquele negócio e tu pensa assim, cara, como eu tenho que aprender coisa. Eu, moleque, com meus 9 anos, eu folhando aquelas páginas, essa capa dupla mesmo. Meu, é uma aula de composição, de narrativa. Puta, Tio Daniel, o que é Kirby Dots? é o efeito que ficou popular com o Jack Kirby, que são aquelas bolinhas pretas Ah, sim. que ele desenha em meio a fagulhas de energia ou a explosões cósmicas ou a manifestações de forças energéticas que são peculiares, que ele fazia muito no trabalho dele, que são esferas que vão aumentando e diminuindo de tamanho à medida em que se aproximam da fonte de luz. Isso virou sinônimo para representar graficamente energia, então a gente chama de Kirby Dots. Fim da aula de Obrigado, tio Daniel. Eu comprei na época que eu tava lendo os Titãs. E daí tinha grandes encontros Marvel e DC, né? Que a Abril tinha lançado. Daí tinha essa história. Bah, eu achei do caralho. E assim, agora vendo a arte do Simonson, uma comparação dele. Na época, o que o Simonson tava fazendo? Ele tava fazendo Thor? Tava no E Thor. na época ele tava no Thor lá nos Estados Unidos, mas aqui ainda não saía essa fase dele. O Simonson, eu acho até que foi, olha, eu arrisco dizer que foi o primeiro trabalho publicado do Walt Simonson. Aqui cara. no Brasil, No Brasil, eu acho que foi. na Abril. Eu acho que foi. Na Abril, né? Pode ser, não sei. Porque assim, eu achei que dessa edição específica, ele tá menos estilizado, né? Menos estilizado, tudo bem, mas não menos grandioso. Cara, quando tu quer que um trabalho, vamos dizer, um teor épico de desenho, tu chama o Walter Simonson, cara. Porque, porra, o homem é o cara. É o Terry Austin passando no inquino no trabalho dele, cara. Ele limpou o desenho do Simonson, acho que também tem um pouco disso, sabe?
ficou muito bom, assim. Tá muito bom. É que era diferente, assim, do que eu via do Walter Simonson, porque eu já tinha visto a arte dele antes, né? E, pô, o Walter Simonson, até pensei que eram os artistas que já fizeram Titãs, assim, mas tu falou do Terry Austin, ele fazia a arte final do Bunny, né? Na época. Exatamente. Então tem muito a ver, assim. O Robin dele tá macho. É. Isso é um mérito. O Robin dele tá com cara de mal, Isso é um velho. mérito. O Robin dele tá com cara de mal. E a Estelar, o Barry já fazia ela gostosa pra caralho. Olha só. Tá batendo cebolinha aqui. Eu que bebo, o Daniel fica assim. É, tudo bem, né? É empolgação, Mas desculpa. quem é que tá empolgado com a Estelar? A Coriander é coisa de louco. Né? Muito. Não, nessa hora eu queria saber húngaro. O Wolverine queria saber falar canadense, né? Quer saber falar canadense. Na boa. Que nerd punheteiro não se empolgou com a Coriander? O que é a Coriander? Ela vestia um suspensório.